Saudações, pessoal. Quando nós vamos fazer uma compra, né, de supermercado, a primeira coisa que a gente pensa é fazer o seguinte: olha, vamos fazer um orçamento para ver se o dinheiro cabe para fazer as compras, né? Será que eu vou comprar tantos quilos de carne? Será que eu vou conseguir comprar o sabonete? Será que eu vou conseguir comprar o shampoo, o condicionador, etc. Quando eu começo a pensar nisso, me vem a ideia da palavra chamada orçamento. Orçamento nada mais é do que ajustar a minha demanda, as minhas necessidades com o que eu tenho de dinheiro. No chão de fábrica, o orçamento é a mesma coisa. Só que nós começamos hoje numa aula chamada orçamento de capital. Quando a gente fala em orçamento de capital, é um pouquinho mais complexo do que simplesmente nós ajustarmos o que nós recebemos de dinheiro no final do mês para fazer uma compra no supermercado. O princípio é o mesmo? É a mesma coisa, não muda nada. A única diferença é que há necessidade de nós fazermos alguns cálculos aí adicionais, tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é compreendermos de que forma nós podemos calcular, né, e refletir sobre um orçamento de capital, né, no chão de fábrica. A primeira pergunta que se faz é o seguinte: o que é um orçamento de capital? Então, veja só, quando eu penso num orçamento de capital, eu penso num plano de ação que é proposto pela administração financeira. Olha, quando eu penso nesse plano de ação, eu posso estar pensando nas variáveis. Primeiro, nos objetivos, e esses objetivos têm os seus desdobramentos e tempo. Vladimir, quais são essas variáveis? Você fala que são objetivos, desdobramentos e tempo. Na administração financeira, e quando a gente fala em orçamento de capital, que está relacionado a máquina, equipamento, né, tudo aquilo que é imobilizado no chão de fábrica, né, portanto são ativos de longo prazo, bens de capital, eu tenho que primeiro pensar o seguinte: a variável objetivo, para que serve? Né? Qual é o objetivo de eu adquirir uma nova máquina? É para expandir a minha produção, ou é para melhorar a minha produção, ou é para substituir simplesmente um equipamento antigo por um novo? Quais são os desdobramentos da aquisição, substituição dessa máquina? Por exemplo, ela vai me custar mais, eu vou ter um gasto maior de energia num determinado período de tempo, depois vai cair o custo de energia elétrica. Qual é o ritmo de manutenção dessa nova máquina? Quando eu penso em desdobramento como variável, eu estou pensando quais são as implicações dessa nova máquina, dessa reposição de equipamentos, etc. E o tempo, né? O que é o tempo para nós? É o período de tempo em que essa máquina, né, vai estar trabalhando na atividade operacional da empresa. Ou seja, vai estar contribuindo para a maximização das riquezas. Então, olha só. Imagina, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma máquina de refrigerantes. Então, olha só, eu tenho a possibilidade, né, quando eu penso em orçamento de capital, vamos imaginar uma máquina que faz gaseificação de água, né? A máquina que vai transformar água gaseificada. Veja, eu tenho algumas possibilidades de orçamento de capital. Eu tenho o orçamento, por exemplo, de substituir a máquina antiga por uma nova. Ou eu estou num projeto, não tenho a máquina, vou comprar uma máquina nova, vou ter que fazer um orçamento de capital. Ou eu posso alugar, eu posso arrendar e por aí vai afora. Quando eu penso nessa máquina de refrigerante, lembra o seguinte: no universo da economia, nós temos 4 fatores de produção. Nós temos o capital, o trabalho, os recursos naturais e nós temos ainda a tecnologia, que é o quê? Informação e inovação. Quando eu falo em orçamento de capital, o trabalho é uma consequência, ou seja, o emprego da mão de obra. Os recursos naturais estão ali nele, ou seja, eu preciso de algum recurso natural para produzir. Por exemplo, minério de ferro é um recurso natural para produzir a máquina. Eu tenho tecnologia, só que, para nós aqui, o orçamento de capital realmente é aquele que transforma, que tem a possibilidade de transformar algo em outra coisa, ou seja, me gerar riqueza. Quando eu falo no orçamento de capital ainda, é a necessidade de se pensar o seguinte: existem algumas despesas que são, né, são colocadas, que aparecem, né, quando eu faço um orçamento. São elas, por exemplo, na aquisição de máquinas e equipamentos, na substituição de equipamentos, projetos obrigatórios vão me exigir, né, o quê? Redução de poluentes. Então veja só, numa economia como a nossa, né, brasileira e mundial, onde nós precisamos efetivamente cuidar do planeta, a necessidade, quando constrói-se uma usina, portanto, um bem de capital, uma usina onde que tem lá a chaminé, eu preciso gastar, vou ter um gasto necessário com a redução de poluentes. Eu vou ter que criar telas, sistemas de inovação para que polua menos o ambiente. Outras despesas de capital, né, que envolvem também nessa linha, são os investimentos de longo prazo. Por exemplo, terrenos, edificações que serão necessários, né,
que vão vir junto, né, com a despesa, com o capital. As edificações, levantamento, por exemplo, de novas instalações, linha de produção, tudo isso, né? Então, não esquece mais, eu penso num sistema antipoluente para reduzir poluição, é orçamento de capital. Eu penso em terreno, é orçamento de capital. Substituição de máquina, é orçamento de capital. Então, olha só, para a gente não esquecer, capital, quando a gente pensa em orçamento de capital, é tudo aquilo que é investimento fixo, permanente, de longo prazo e que tem a capacidade de gerar riqueza. Ah, mas o serviço da mão de obra não é capaz disso? É. Mas o serviço, ele não é de longo prazo, né? Ele é de curto prazo ou médio prazo. Raras são as exceções de empregados que ficam, funcionários que ficam 20, 30 anos na mesma empresa. A máquina não, a máquina pode sofrer manutenção e ficar. Então, a diferença é... Eu posso pensar diferente? Pode, a contrapartida. Né? A contrapartida do trabalho é o salário. A contrapartida do capital, o que é? O lucro. Então veja que são denominações, são especificações diferentes. Quando eu falo no orçamento do capital, eu tenho que obedecer 3 etapas. Tá? Então, entrando agora na questão do orçar o capital, eu tenho 3 etapas que devem ser respeitadas. Posso pular uma? Até pode. Só que vai ter problema lá na frente. Então, a primeira etapa é o investimento necessário. Eu tenho que calcular o investimento necessário. A segunda etapa é encontrar o nosso fluxo de caixa incremental, aí já vai descobrir o que é isso. E a terceira etapa é o emprego das ferramentas de engenharia econômica. Agora, vamos pensar um pouquinho nessa etapa de investimento necessário. Vocês vão encontrar, aqueles que forem trabalhar bastante nessa área, né, ou no chão de fábrica mesmo, ou aqueles que quiserem se dedicar ao estudo de orçamento de capital, vão perceber o seguinte, que existe uma denominação, né, que é o gasto inicial necessário. A primeira etapa não sendo como investimento, como sendo um gasto necessário, né, ou um custo necessário à primeira etapa. Olha, existe, assim, na literatura, alguns autores denominam a primeira etapa como custo, gasto necessário para adquirir, para começar a fazer o orçamento. Outros, investimento necessário. Uma questão de preferência, eu prefiro chamar isso de investimento necessário como sendo a primeira etapa. Então, vamos lá um exemplo. Vamos imaginar uma empresa que pretenda comprar uma máquina no valor de 200 mil unidades monetárias, 200 mil reais. Vamos imaginar que essa máquina se deprecia durante 5 anos. O que é depreciar em 5 anos? Significa que ao cabo de 5 anos ela não vale mais nada. É um exemplo, tá, gente? A gente sabe que, né, dificilmente uma máquina nesse valor vai se depreciar em 5 anos e vai acabar. Vamos imaginar que essa máquina pode ser vendida, a máquina atual, né? Nós temos uma máquina, vamos comprar de 200, e nós temos uma máquina atual, que vai ser substituída por essa nova. E ela vai ser vendida por 50 mil unidades. Vamos imaginar, então, um imposto de renda, aí simplesmente um imposto de renda de 34%, a título de exemplo, ok? Então, só para a gente recapitular, eu vou comprar uma máquina de 200 mil, essa máquina tem uma depreciação de 5 anos, e essa máquina de 200 mil vem substituir a máquina atual, ou a velha, se quiserem, que vai ser vendida por 50 mil. O primeiro passo, então, é orçar, né, e verificar esse investimento inicial. Vamos dar uma olhada nesse quadrinho, que vocês não estão vendo na tela, e vamos ver essas colunas e vamos identificar cada uma delas. Nessa tabela, né, nós temos 4 grandes colunas. A primeira coluna são as despesas iniciais. Então, veja lá. Lembra que eu falava que a máquina ia custar 200 mil? Então, preço do novo item, 200 mil. Aí, a título de exemplo, despesas com entrega, 4 mil. Despesa com instalação, 9 mil. Despesa com inspeção, 0, não haverá. Outros, igual a 0. Imposto sobre a venda com o lucro da máquina existente. Eu gostaria de destacar esse valor, 7.140, que nós vamos calcular já esse valor, tá? É o único valor que nós calculamos dessa tabela. Aí, variação no circulante líquido, não haverá. E o total das despesas iniciais, que são os nossos investimentos, seria então 220.140, que é a soma de todas essas rúbricas. A terceira coluna, que é a receita inicial, nos dá uma receita da máquina existente. Lembra que nós vamos vender essa máquina por 50 mil. Crédito do imposto sobre a venda com prejuízo da máquina existente não há, porque há lucro, como na coluna da esquerda, ou da segunda coluna, se preferirem, mostra que houve um lucro lá de 7.140. Total, então, de receitas, 50 mil. Então, o investimento inicial é dado pela diferença entre 220.140, que é as despesas iniciais, menos as receitas advindas, né, dessa máquina vendida. 170.140. Nessa tabela que nós vimos agora, eu gostaria de destacar o seguinte, vocês viram 4 colunas, né?
Então nós temos as despesas iniciais, os valores, depois nós temos a receita. Vocês viram, enquanto nós estávamos olhando a tabela, que tudo ali é um dado, né? Nós vimos que tinha lá os 200 mil, né? Que é a venda da máquina, a compra da máquina, perdão, quanto ela vai custar. Nós vimos que vai ser vendida por 50. Nós vimos que tinha outro dado que era um custo de entrega, e etc, etc. Mas existe um dado ali naquela tabela, que é exatamente ali nas despesas iniciais, que é a recuperação do imposto, o lucro, né, sobre a venda da máquina. Então, quando a gente vende a máquina antiga, né, numa situação como essa, pode acontecer duas coisas. Eu posso ter o lucro com a venda ou posso ter prejuízo. Quem vai definir isso é um cálculo que nós vamos ver agora, que é o cálculo da depreciação. Tá certo? Nós temos que fazer um cálculo de depreciação, atribuir, inclusive, o imposto de renda em cima, para saber se essa máquina, que nós estamos vendendo por 50 mil, né, ela vai nos dar lucro. Nós já sabemos que vai dar lucro, né? Porque eu mostrei o quadrinho anteriormente, mas vamos ver como é que nós achamos aquele valor. Então, olha só, a depreciação vai ser o seguinte, esses valores que vocês estão vendo em tela, lá, no primeiro ano 20%, segundo ano 32%, né? No terceiro ano 19% e assim vai, são valores aleatórios, tá? Então eu não estou preocupado aqui em calcular com a tabela correta. Vocês encontram esses valores de depreciação, né, num site da Associação dos Contadores, ok? Do Conselho, na verdade, de Contabilidade, do estado de vocês, ou da região, ou do Brasil. Então essa tabela vocês encontram no Conselho de Contabilidade, e ela vem, inclusive, dos sites, é muito fácil encontrar. Então, olha só, depreciação no primeiro ano, como é que eu calculo? Eu vou pegar lá, então, 20%, vou aplicar, hipoteticamente, vezes 100 mil. Então, por quê? Eu estou considerando que no primeiro ano eu tenho o valor de 100 mil daquela máquina. No segundo ano, eu vou aplicar 32% sobre os 100 mil, que vai me dar 32 mil. No terceiro ano, eu vou aplicar 19 mil, de novo, esses 0,19, 19% vezes 100 mil, são valores aleatórios, hipotéticos, tá? Que dá 19 mil. Aí eu vou ter, no final, eu vou somar o resultado de todas essas depreciações, vai me dar um total de 71 mil unidades monetárias. Como é que eu calculo, né, e acho o valor se a máquina dá lucro ou não? Eu pego o valor de compra, subtraio o valor da depreciação acumulada, né, vai me dar o valor contábil da máquina. Vocês lembram que a máquina que está sendo vendida por 50 foi comprada por 100 mil? Nós fizemos um cálculo agora há pouco em tela, que essa depreciação acumulada, né, 0,19 vezes 100 mil, 0,32 vezes 100 mil, não sei o quê, deu 71 mil. Então, 100 mil, que é o valor que eu comprei, menos a depreciação acumulada de 71 mil, dá um valor de 29 mil. Olha só que interessante. Eu estou vendendo a máquina por 50 mil. O valor contábil dessa máquina já depreciada é 29. Ou seja, 50 é maior do que 29 ou não? É maior. Então eu estou tendo lucro com ela. Eu estou recuperando o quê? 50 menos 29, 21 mil unidades monetárias. Espera um pouquinho. Vladimir, volta um pouco. E se fosse o contrário? Vamos imaginar que eu estou vendendo por 50 e o valor contábil foi maior. Aí eu teria prejuízo. Aí, aquele valor da tabela, lembra a tabela do começo? Que aparece lucro de recuperação? Eu não teria lucro, eu teria prejuízo, né? Eu teria que pagar imposto ali. Então, embaixo dos 50 mil, teria mais um valor. Então, olha só. Então, eu recuperei 21 mil. Né? Eu calculei a depreciação acumulada, subtraí do valor de venda, encontrei esses 21 mil. Como é que eu acho o valor a recuperar? A alíquota do valor recuperado vai ser igual ao imposto de renda. Então, eu vou multiplicar os 21 mil que eu tenho lá, que é aquela diferençazinha que nós encontramos, vezes a alíquota do imposto de renda. 34%, 0,34, vai me dar 7.140. Congela. Dá uma olhadinha na tabelinha lá, que eu falei anteriormente. Lembra lá? Investimento inicial, né? Despesa inicial 200 mil e não sei o que, apareceu lá a despesa com transporte, não sei o que, 7.140. Ah, então aquele 7.140 é esse? Exatamente esse daí, ok? Olha só, então eu vou ter total das despesas iniciais, eu vou ter um custo inicial e eu vou ter a recuperação. No final, como é que eu sei, Vladimir, o investimento que eu preciso, portanto, o orçamento que eu preciso, né, para adquirir aquela máquina de 200 mil, considerando que eu vou vender aquela que eu comprei por 100, vender por 50? É simples, eu vou pegar o valor 220.140, que são as despesas iniciais, né, menos os 50 mil,
que é a venda da máquina, que eu estou vendendo por 50, vai me dar 170.140. Este será o meu investimento inicial do meu orçamento de capital. O segundo passo, então, já vimos lá qual é. Vamos para o segundo passo. Determinação do fluxo de caixa incremental. Como é que eu calculo esse fluxo de caixa? Até o momento, veja, eu não tenho como dizer se essa máquina, né, sendo substituída, comprando a máquina de 200, vendendo aquela de 100 por 50, etc., tendo um investimento lá que nós calculamos, é vantajoso ou não. Eu não sei dizer ainda. O que eu sei é que o orçamento me disse que o meu investimento vai ser este. Agora eu preciso calcular o quê? A segunda etapa, que representa o fluxo de caixa incremental. Primeira coisa a calcular é o lucro líquido adicional. Como é que eu calculo o lucro líquido adicional? Primeiro, eu vou calcular o lucro líquido estimado com o novo projeto. Subtraio o lucro líquido estimado sem o novo projeto. Eu vou ter o adicional. Então é assim, se com o novo projeto, né, eu tenho um lucro maior, tudo indica, né, todas as indicações mostram de que é positivo eu comprar essa máquina. O segundo passo é calcular as economias de imposto de renda decorrentes da depreciação. Como é que eu calculo isso? É parecido com o cálculo anterior. Eu vou pegar a alíquota do imposto vezes a depreciação adicional. Vai me dar as economias de imposto pela depreciação adicional. Vamos imaginar que, no primeiro ano, o fluxo de caixa incremental me deu 20 mil mais 3.500, 23.500. Então, veja, eu estou construindo fluxo de caixas incrementais de 23.500, de 20.250, de 15.600, 19.900. Vladimir, como é que eu cheguei a esses valores? Através da conta anterior. Então, é assim, para eu ter um orçamento, eu vou ter o quê? Primeiro, um investimento inicial, mas eu tenho que considerar que ao longo do tempo, lembra o tempo, como eu falei? Eu falei investimento, desdobramento e tempo. No período de tempo, essa máquina vai me dar lucro, ela vai me dar pode me dar prejuízo, ela pode me dar receitas positivas, ela pode dar receitas inferiores a custos, por exemplo. O que vai definir para mim, efetivamente, se essa máquina deve ou não ser adquirida, são as ferramentas, é a tomada de decisão. E é a terceira etapa. Tomada de decisão. Então, o que é isso? É o emprego de algumas ferramentas técnicas para avaliar se o projeto realmente, se o meu orçamento de capital é válido ou não. Lembra que eu calculei o investimento inicial, eu vi os desdobramentos, quais são os desdobramentos? É o fluxo de caixa incremental, agora eu preciso verificar o seguinte, olha, afinal de contas, esse orçamento de capital, vale a pena eu adquirir essa máquina, com todos aqueles investimentos, aqueles gastos, vendendo a outra, etc.? Quem vai definir são as ferramentas técnicas de engenharia econômica. Olha, existem várias, tá? Tem o método custo anual, tem o método benefício anual. De todos esses métodos, existem 3 que são amplamente usados, são os mais utilizados, que é o payback, conhecido também como o método de valor de recuperação do dinheiro no tempo, né? O VPL, que é o valor presente líquido, e a taxa interna de retorno. Então agora, vamos fazer o seguinte, vamos continuar pensando na compra daquela máquina, só que agora vamos mudar alguns dados, para ficar um pouco mais simples. Vamos imaginar aquela mesma máquina. Vamos imaginar que aquela máquina, então, nos custou, custou, então, um investimento inicial de 3 mil, conta redonda, tá? Então, olha só, o que eu faço? Eu calculei o investimento inicial, lembra a segunda etapa, qual era? A segunda etapa era achar o fluxo de caixa incremental. Está ali o fluxo de caixa incremental. Ele está representado para vocês na segunda coluna. Vocês estão vendo em tela 3 colunas. Primeira coluna está escrito 0, 1, 2, 3, 4. O que é esse 0? É o período de tempo. O 0 seria o primeiro dia do primeiro ano. O 1 seria o último dia do primeiro ano, o 2 o último dia do segundo ano e assim sucessivamente. Então observem na segunda coluna que eu tenho lá um fluxo de caixa. Eu tenho lá menos 3 mil. Por que é menos, Vladimir? Porque é investimento, é saída de dinheiro. Então olha só, menos 3 mil. Depois eu tenho, no final do primeiro ano, eu tenho uma receita de mais 1.500. No final do segundo ano, uma receita de mais 1.500 de novo. No final do terceiro ano, uma receita de mais 1.000. E no final do quarto ano, uma receita de 500 unidades monetárias. Isso o que é, Vladimir? É a segunda etapa, né? O fluxo de caixa incremental. O que é o payback? O payback, ou o valor de recuperação do dinheiro no tempo, mostra para mim o seguinte, eu vou calcular um fluxo de caixa acumulado a partir desse fluxo de caixa incremental aí que vocês estão vendo. Então eu vou colocar, primeira coisa, vou repetir,
o 3 menos 3.000, vou pegar esses 1.500 mais 1.500, que é o final do primeiro ano, menos 3.000 vai me dar menos 1.500, coloca ali do ladinho. Aí eu vou de novo no fluxo de caixa incremental. Lá no segundo ano, eu tenho lá, de novo, mais 1.500. Quando eu for colocar no acumulado, mais 1.500 menos 1.500 vai ser igual a zero. Guarda esse número. Vamos continuar. Mais 1.000 menos zero, mais 1.000. Mais 500, mais 1.000, mais 1.500. Na terceira coluna, então ficou o investimento de menos 3.000, depois um negativo no primeiro ano de menos 1.500, zero no final do segundo ano e depois positivo no final do terceiro, no final do quarto. Então olha só o que acontece. O que significa isso? Significa que o zero, que está ali embaixo do segundo ano, mostra que ao cabo, né, do segundo ano, a empresa recupera o dinheiro dela. O que significa isso? Esse projeto deve ser aceito, Vladimir? Olha só. Sim e não. Por que sim e não? Olha, se a proposta desta empresa é comprar a máquina no valor de 3.000, ter esse fluxo de caixa incremental, e o horizonte de tempo dela é recuperar num prazo, no máximo de 2 anos, o seu dinheiro, então deve ser aceito. Então, se a empresa planejou, olha, eu vou gastar 3.000, vou ter esse fluxo de caixa incremental, dá uma olhada de novo nesse fluxo de caixa incremental. Então, olha, ele começa lá com mais 1.500, com mais 1.500, 1.500. Se a proposta desta empresa era chegar lá exatamente no segundo ano, no máximo, igual a zero, ou seja, recuperar o seu dinheiro, deve ser aceito. Agora, olha só, se a ideia dessa empresa era chegar já no final do primeiro ano com zero, em vez de menos 1.500, aí o projeto é rejeitado, né? Por quê? Porque a ideia era acontecer antes. Então, o que vai definir, Vladimir? O que vai definir é a proposta original da empresa. E quem define isso? O orçamento de capital. Ok? A segunda ferramenta, então, antes de nós passarmos para a segunda ferramenta, deixar bem claro. As coisas não são nem escuras e nem tão claras. As coisas são um pouco, né, cinza, né, no universo financeiro. Então, eu posso dizer que aquele projeto era positivo e posso dizer negativo. Vai depender de quem? Vai depender da expectativa do empresário, do administrador que fez o cálculo. VPL, valor presente líquido. Como é que eu calculo o VPL quando eu penso em orçamento como ferramenta, como terceira etapa do orçamento de capital? É bem simples. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar lá um valor de investimento inicial, eu vou ter lá um fluxo de caixa incremental. E eu vou fazer agora fluxo de caixa acumulado? Não. Dá uma olhadinha em tela. Vocês estão vendo lá um fluxo, né? Agora um pouquinho diferente do quadrinho anterior. Nesse fluxo, vocês têm lá uma setinha para baixo que mostra lá a saída do dinheiro. E aí você tem as setinhas para cima, mostrando as receitas futuras. O que são aquelas setinhas? É a segunda etapa do nosso orçamento de capital. Que mostra o quê? Mostra o fluxo de caixa incremental. O que é o valor presente líquido? É eu trazer todos aqueles valores, né, 1.500, 1.500, 1.500, tudo a valor presente. No final das contas, é assim, se eu encontrar um valor positivo, esse projeto deve ser aceito. Se eu encontrar um valor negativo, aí a coisa muda de figura. Vamos pensar então num exemplo. Naquele nosso exemplo, nós tínhamos lá uma situação de 3.000, 1.500, 1.500, 1.500. Para nós trazermos tudo a valor presente, nós temos que arbitrar uma taxa. Vamos pegar uma taxa qualquer de 10% ao ano. Então, a primeira coisa a fazer é a seguinte, é reconhecer no fluxo de caixa o seguinte, que existem várias fórmulas, né, para a gente calcular esse valor presente. A primeira delas é a fórmula P igual a R, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N vezes I. O que essa forma monstruosa diz? Ela diz o seguinte, que o valor presente vai ser igual a uma série uniforme multiplicada pela taxa elevado ao período de tempo menos 1. E isso se repete, só que eu vou multiplicar pela taxa. Então, olha só, eu jogando os valores que eu tenho lá, eu tenho no primeiro momento, olha, no final do primeiro ano e no final do segundo, eu tenho os dois valores que se repetem. Vocês não estão vendo isso? 1.500 e 1.500. Então, o que eu faço? Eu pego esse valor, 1.500, jogo nessa fórmula. O R, na verdade, o que é? São os recebimentos. Então, ele aparece duas vezes, tudo bem. Então, vai ser P vai ser igual a R, que é 1.500, 1 mais I
Vladimir, por que está 0,1 ali? Porque é 10%. Então, 10 sobre 100, 0,1. Elevado a N. Vladimir, por que está 2? Porque esse 1.500 se repete duas vezes, ininterruptamente. Ou seja, não existe um intervalo entre eles. Então, elevado a 2, 2 períodos. Menos 1. Divide sobre 1 mais 0,1 de novo, que é 10%, elevado a N, 2, já sabemos, vezes a taxa, de novo, 0,1. E eu encontro um valor presente de 2.603,30. O que é esse 2.603,30? É que, no futuro, 1.500 no final do primeiro ano, mais 1.500 no final do segundo, vai dar 2.603,30 no valor presente. Só que tem uma coisa, o terceiro e o quarto valores do fluxo de caixa incremental não se repetem, são diferentes. Então são fórmulas diferentes. Vamos ver em seguida. Veja que o valor anterior, 1.500, repetia. Agora não se repete mais, no terceiro e quarto ano. Então eu vou ter que usar duas fórmulas, tá? Ou melhor, vou usar uma fórmula duas vezes. A fórmula é P, que é o valor presente que eu quero, é igual ao valor futuro sobre 1 mais I, que é a taxa, elevado a N. Para o terceiro ano, vai ser então, valor futuro, qual que era o valor que estava lá na frente? 1.000. Sobre 1 mais 0,1, que é 10%, elevado a N. N é o terceiro ano, final do terceiro ano. Quando eu faço essa multiplicação e divido, eu vou achar um valor presente de 751,31. O que significa isso? Significa que eu trazendo 1.000 unidades monetárias, R$1.000, 3 anos lá na frente para hoje, descontando uma taxa de 10% ao ano, eu vou ter um valor hoje de 751,31. Dito diferentemente, se eu aplicar hoje 751,31 reais e resgatar daqui a 3 anos a uma taxa de 10% ao ano, eu vou ter R$1.000. Para o quarto ano eu faço a mesma coisa. Lembra que no quarto ano o valor futuro era 500, não 1.000. A taxa é a mesma, 10%, então é 0,1. Só que no quarto ano, então N vai ser igual a 4, né? Não mais 3. Vou fazer a mesma conta e vou encontrar um valor presente de 341,51. Qual é o próximo passo, Vladimir? É somar tudo isso. Eu vou somar tudo isso, mas eu tenho que tomar um certo cuidado aí. Qual é o cuidado? Vocês estão vendo em tela? E está bem destacado que o VPL vai ser igual a menos 3.000. Veja que o 3.000 é negativo. Mais 2.603,30, que são aqueles 1.500 que eu trouxe, lembra? Mais os 751,31, que é aquele 1.000 do terceiro ano que eu trouxe a valor presente, e os 341,51, que é o valor de 500 que eu trouxe no valor presente lá do quarto ano para cá. Eu destaco esses 3.000 como negativo porque ele é saída de caixa, ele é investimento, então ele sai. Os outros são tudo setinha para cima, então é o valor que entra, é entrada de dinheiro. No final, eu vou ter um valor presente líquido igual a 696,12. O que significa isso? É positivo? Aceita-se o projeto. Agora nós temos que dar uma pausa. Por quê? Sempre que aparecer um valor positivo, eu vou aceitar? Olha, de novo sim e não. Se eu tiver nessa situação, é positivo, aceita. Porque não tem outra máquina em jogo. Mas vamos imaginar que eu estivesse trabalhando com a hipótese de duas máquinas. Tá certo? Iguais. E essa máquina deu 696,12 de valor presente. Só que a outra máquina deu um valor presente de 1.000. Qual que é a melhor? A que deu o valor de 1.000. Tá? Então, sempre vai pegar o maior valor positivo. Agora vamos ao contrário. Vamos imaginar que deu negativo essa máquina. Deixa de lado, não compra-se. Mas vamos imaginar que nós estamos tratando de custos e tem duas máquinas que nós temos que... É obrigatório, nós temos que comprar uma ou outra. E as duas dão negativo. Qual que eu pego? A de menor valor negativo. Então, mudando o sinal, vamos imaginar que fosse negativo isso. 696,12, essa, negativo. E tivéssemos uma outra máquina de 1.000, mas negativo. Qual que eu ficaria? Com essa, que é menos 696,12. E não a outra. Ok? A terceira ferramenta, ou o terceiro método, é a taxa interna de retorno. Olha só, a taxa interna de retorno, na verdade, é quase que um desdobramento do valor presente líquido. O que eu tenho que fazer? Eu vou encontrar duas taxas, então, na verdade é assim, eu vou arbitrar uma taxa e uma outra, vou trazer a valor presente, então eu vou ter dois valores presentes líquidos. Só que, para a taxa interna de retorno, eu preciso encontrar um VPL, portanto, um valor presente líquido positivo e um VPL negativo. Então, olha só, nós vamos aproveitar o mesmo exemplo anterior. No exemplo anterior, a taxa que nós aplicamos era de 10% e nos deu um valor positivo. Então, existe uma regrinha, até uma dica que vai para vocês. Então, é assim, quanto menor a taxa, maior vai ser o valor do VPL.
Quanto maior for a taxa, menor será o valor do VPL, ok? Então é o seguinte, se nós já encontramos a 10% um VPL positivo, vamos arbitrar uma taxa maior para tentar encontrar um VPL negativo. Vamos arbitrar então, como está em tela, 30% ao ano. Então, fazendo os mesmos cálculos, tá, gente? Então, olha lá, 1.500 que se repete duas vezes, então, o valor de N igual a 2. Veja que agora não é 0,1, é 0,3, 30%. Então, menos 1 divididos por 1 mais 0,3, 30%, elevado a 2, os 1.500 repete duas vezes, né? Vezes I, que é 0,3, 30%. Já achei um valor presente de 2.041,42. Para o terceiro ano, a mesma coisa. Vou pegar o 1.000, vou trazer a valor presente, só que aplicando a 30%. Veja que no terceiro ano, N é igual a 3, o I é 0,3, P igual a 455,17. Para o quarto ano, eu tenho lá então 500, a mesma coisa, 500 divididos por 1 mais I, que é 0,3, 30%, elevado a N, que é 4. P vai ser igual a 175. Olha só, menos 3.000, mais 2.041,42, mais 455,17, mais 175,06, já me dá um VPL negativo de 328,35. Beleza, é isso que eu queria. Eu queria encontrar um VPL positivo e outro negativo. Como é que eu calculo agora a taxa interna de retorno? Tranquilo. Dá uma olhada no gráfico que a gente vai construir agora, que é o gráfico conhecido como por interpolação, também outro nome dele é semelhança de triângulos. Pessoal, no gráfico que vocês estão vendo ali, então na abscissa, eu tenho lá as taxas arbitradas. Lembra? Eu arbitrei 10% ao ano e vocês estão vendo, eu tenho os pares ordenados, né? 10% pares ordenados, 10% equivale a 696,12 positivo de VPL. Já os 30% era o nosso desejo, né? Encontrar um VPL negativo que deu 328,35. Olha só, então, pares ordenados, me dê 2 pontos, eu encontro uma reta lá, passo uma reta. Veja que essa reta, ela vai cortar, né, um ponto na abscissa, que vai ficar entre 10% e 30%. Veja a setinha ali, TIR. Então eu sei que a taxa interna de retorno está entre 10% e 30%. Como é que eu calculo isso? Vamos ver em seguida. O que eu sei nesse gráfico é o seguinte, que a taxa interna de retorno que eu quero, ela está entre 10% e 30%. Por semelhança de triângulos, né, eu tenho lá 30%, 10%, passa uma linha ali, então eu faço a semelhança de triângulos. O que eu faço? 30 menos a taxa, que eu estou querendo descobrir, né, sobre, veja, 30 é negativo, e eu vou colocar lá 328,35. Cuidado aí. Esse 328,35, nós sabemos que ele é negativo. Nós sabemos. Só que para calcular agora, nós temos que tomá-lo como valor absoluto. Ah, então ignora o sinal, Vladimir? Ignora. Não ponha negativo ali. Não pode, não pode. Se colocar valor negativo, vai dar errado. Então, de novo, eu quero frisar isso. Eu sei que a 30% ao ano, o VPL é negativo. Ele está marcando negativo lá na minha ordenada, abaixo da abscissa. Só que para o cálculo das semelhanças de triângulos, eu quero frisar. Tem que tomar como valor absoluto. Ignorar o sinal. Então, 30 menos o I sobre 328,35. Vai ter que ser igual a I menos o 10% sobre 696,12. Eu fazendo isso, multiplicando um pelo outro, eu vou chegar a uma taxa de 23,59. Estava certo, né? A taxa está exatamente entre 10 e 30. Exatamente 23,59% ao ano. Essa é a taxa interna de retorno. Pergunta, deve o projeto ser aceito? Depende. Se a expectativa do empresário é ter uma taxa superior a 30% ao ano, então o projeto é recusado. Ou o orçamento daquela máquina é recusado. Se a ideia do empresário, do administrador, é ter uma taxa pelo menos, de 15%, 16% ao ano, puxa, está super bom. Pode comprar a máquina, porque essa máquina vai me dar um retorno de 23, quase 60% ao ano. Então vai depender, de novo, da expectativa. Pessoal, como conclusão do orçamento de capital, veja, o mais importante é perceber as etapas. Eu preciso calcular o investimento inicial, né? Esse investimento inicial segue aquele modelinho que eu mostrei no início, aquele quadrinho. Se seguir aquele modelo, não tem erro, né? Calcula lá se tem transporte, qual é o custo de frete, por exemplo, se tem inspeção, no nosso caso não tinha, né? Mas tem a rúbrica, quanto que vai custar. Ali são os investimentos ou as necessidades iniciais, né? Os custos, as despesas iniciais. E o quadrinho da direita, que mostra, por exemplo, a venda da máquina, se você vai recuperar dinheiro com ela, se você vai ter lucro, vai pagar imposto, etc. Então, esse
Essa primeira etapa deve ser muito bem observada. A segunda etapa é construir o fluxo de caixa. Veja que, sem o fluxo de caixa, eu não consigo fazer, por exemplo, uma taxa interna de retorno, calcular um VPL, ou mesmo fazer um fluxo de caixa acumulado. Fez o fluxo de caixa incremental, aí utiliza as ferramentas da engenharia econômica. Existem várias, tá? Várias ferramentas, mas essas três, sabe, elas são infalíveis. O payback, tá? O tempo de recuperação do dinheiro no tempo, né? O período de recuperação. O VPL, né? Quanto mais positivo, melhor. E se for negativo os dois, o menor negativo, bem entendido. E a taxa interna de retorno, né? Que nos dá, com precisão, quanto que eu vou recuperar, qual será a taxa de recuperação do meu dinheiro investido. Ok? Vamos à nossa dica de estudos. Então, pessoal, como dicas de estudos, eu separei duas obras. Uma de engenharia econômica, outra de contabilidade de custos. Por que isso? Olha, essa de engenharia econômica, do José Alberto Oliveira, o capítulo 3, trata dessa última parte que nós vimos na aula, que são as ferramentas para avaliar se o projeto é importante ou não. Como é uma parte muito extensa, eu separei o capítulo 3, que aborda o VPL, aborda a taxa interna de retorno, aborda também o payback, e aí ele também vai abordar outras ferramentas que vocês quiserem avançar. Já a obra do Moen e do Hansen, Contabilidade de Custos, ela é uma obra que eu trabalharia apenas o capítulo 8, porque ele trata de A a Z as 3 etapas, né, do orçamento de capital, ok? Pessoal, por hoje é só, um forte abraço, bons estudos.